Parte 2 de seres com déficit de inteligência precisam dormir menos. Vamos continuar o assunto. Eu falava dos comportamentos animais. Aqui onde eu moro é zona rural. As queixas mais enfáticas dos vizinhos é que os animais, como os cães, ladram a noite inteira, não dormem. E de dia também, pequenos cochilos. Estão sempre atentos a alguma coisa, prestando atenção no entorno. Até por um lado é útil para os humanos, eles estão, entre aspas, cuidando de alguma coisa, patrimônio. Mas não quer dizer que vai impedir de algo ocorrer quando é para ocorrer. É como a intuição, que eu falava num dos vídeos. A intuição, por exemplo, que preveia uma situação de risco, até potencial de morte. Mas se for kármico, a própria intuição te avisa para que talvez você module isso, vamos dizer, arraste esse potencial de ocorrência. Vai acontecer de qualquer forma um dia, só que você talvez, por bom comportamento ou bom pensamento, porque o comportamento às vezes não quer dizer nada, você talvez ganhou um mérito cósmico, né? Porque entendeu. Então não precisa acontecer agora. É trocado, por exemplo, um arranhãozinho no nariz por uma cegueira que aconteceria, né? Vamos dizer, um acidente por uma perna quebrada. E tudo isso tem que ser gastado energia, tudo desgasta. Então, voltando aos exemplos do outro vídeo, falávamos dos proativos e os intelectivos. Tem também os conscientivos, que também desgastam, eles têm que usar a mente de qualquer forma. Nós usamos a mente para tudo. No nosso patamar aqui, sim, tudo é mental, até quando é consciencial. Então esse ser que é mais proativo, ele vai se sentir mais cansado do corpo, porque não usou muito a mente, talvez até usou algumas áreas do cérebro para operar, mas aquilo já se tornou automático. Então ele faz aquilo, já nem sente, mas sente um desgaste corpóreo pela repetição de movimentos. Inclusive tem doenças, né, sobre repetições de movimentos. Tendinite, balsite. Aí ele chega, né, ele toma cervejinha, ele vê o futebol, faz tudo aquilo repetitivamente. Quando ele deita, ele está deveras cansado do corpo, mas não consegue dormir, porque o desgaste não foi mental necessariamente, foi muito mais corporal, muscular. Gastou energia também. Mas para isso bastava ele sentar, ele já, né, ou um breve cochilo, 2 horinhas de sono a 3 já bastaria. Já uma pessoa que pensa por demais, ou ela tem uma visão mais consciente de vida, ela tem um preço a pagar. Uma, que ela vai se desgastar consigo mesma tentando encontrar pontos de conexão o tempo todo. O intuitivo, vamos dizer assim. E mais o atrito, que vai ser obrigatório com aqueles que não estão nessa vibe. Ter que explicar, ter que provar,
o que o outro pensa, o que o outro pensa de você, que você pensa do outro pensando em você. E você talvez não tenha muita paciência, ou melhor, tolerância, porque paciência, consciência é pura paciência. Então já teria nos tirado dos trilhos, vamos dizer assim, já tentaram. Então desgasta muito mais. A pessoa que escreve um livro, ele tem que pensar, né? Colocar bons conteúdos que sejam úteis, para não ser desserviço. E o que o outro vai pensar sobre o seu conteúdo. Você vai ter um aprendizado, você vai ter um, um compartilhar útil. Então ele vai se desgastar, né? Tentando, ele vai ter que usar o mental para usar mãos, objetos ou mecanismos de manas, mente, para escrever. Vai cansar um pouco também partes do corpo, por exemplo, o pulso, os dedos, articulações, mas é mais mental o desgaste. Então ele, quando ele deitar na cama, o corpo vai estar bem. Isso que dizem, né? Os intelectuais, os nerds, os místicos que, né, que têm uma compreensão diferenciada da vida, pensam muito. Estes aí não fazem nada, né? Como se estando parado a mente não está pensando tudo. Por isso que o comportamento, de novo eu falo, não é nada. E vamos chamar nós de ociosos, né? Procrastinadores. Porque eles não se movimentam, né? Parece assim que o verdadeiro laborioso, o proativo, é aquele que tem que estar na estrada com uma enxada nos ombros, né? Todo suado, esfarrapado, para mostrar que sim, eu trabalho. O trabalho também é mental. Tem pessoas importantíssimas por trás dos bastidores de toda a sociedade que, se elas não pensar, não existiria pessoas para trabalhar, que acidentes aconteceriam, né? O índice ia ser absurdo, assim. A humanidade talvez ia ser em grande parte ceifada por ela mesma. Os profissionais que observam, câmeras, tem que estar sempre atento a tudo. É um trabalho desgastante, igualmente, só que é mental. Então, se a mente é que deu o formato do corpo, então quer dizer, não se sabe o que cansa mais, se é um trabalho braçal ou um trabalho mental. E os animaizinhos, por exemplo, eu já observei de um réptil, tipo uma lagartixa na parede. Eu ir dormir, observo ela, acordo pela madrugada, ela está no mesmo lugar esperando uma mosca. Ambos estão acordados. Ela não estava dormindo, né, grudada na parede. Não cairia. Apesar que ela tem ventosas. Mas a gente via movimentação. Daí eu via de novo. E pela manhã de novo. Esse ser não dorme. Diz que os peixes, por exemplo, não dormem. Que tamanho é um cérebro de um peixe? Insignificante, perdão. Diz que os dinossauros também, né? Quanto os outros seres que faziam companhia ali na cadeia hierárquica daquela evolução, que seriam os protótipos de humanos de hoje, o humano primitivo, estava dormindo, os dinossauros estavam na boca das cavernas só esperando que a hora eles acordam. Então a própria natureza dá o sinal de que, porque mais inteligência é menos tempo. E menos inteligência é mais tempo. Porque daí fica aí movimentando coisas, né? Tendo alguma movimentação útil, ou talvez até inútil. Então perceba que tem pessoas, por exemplo, o aposentado.
A maioria de nós, quando se aposenta, a gente acorda sem necessidade, 4, 5 horas da manhã. Alguns até têm um motivo plausível, mais ligado ao misticismo, dizem, eu acordo junto com o sol. Beleza, estão corretos. Só que muitos deles acordam cedo para bisbilhotar a vida do outro, porque o vizinho, porque eu tenho que ver o noticiário, que eu tenho que fazer a caminhada, preocupado muito com o linear, com o corpo, que logo vai o deixar, né? E vai ficar essa mente que deixou de pensar. Ele vai lá para o outro lado, vai ter que ficar um tempo significativo pensando no que não pensou, no que deixou de pensar, ou no que pensou que não precisava pensar, no que sentiu que não precisava sentir, ou no que não sentiu deveria sentir. Isso é o sono de la muerte. Sonho de la muerte. Então a gente podia abreviar essas coisas, evitar. E também um monte de problema aqui que a gente poderia evitar se a gente pensasse mais. Paz reverencial a todos.